Olá, conforme eu havia prometido aí no meu Facebook que nós íamos falar um pouquinho a respeito de Quincy Gardner, né, e as eleições de 2018 aqui no Brasil, que tem a ver, né? Primeiramente, por volta de 4 semanas nós estamos na mídia, seja pela televisão, seja pelos jornais ou revistas, falando sobre a destruição que a lei da alienação parental trouxe para o Brasil. E é muito importante entendermos a ideologia que está por detrás dessa lei para entender o porquê que ela existe, né? Porque, o que ela está fazendo aqui no Brasil. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente e que o trabalho que nós realizamos tem muito a ver com a questão hoje que está em todo o mundo, que é o reconhecimento da relação do adulto com a criança, a legalização. Inclusive na França esses dias houve a legalização desse tipo de relacionamento sexual do adulto com a criança. É claro que eles não falaram que a legalização da pedofilia, mas o fato de eles terem baixado a idade do consentimento na França para que pessoas mais jovens ou até mesmo crianças possam sofrer abuso, e aí só à medida que elas forem para os tribunais e falarem que elas não consentiram, é que será considerado crime. Pois bem, aqui no Brasil nós temos a lei da alienação parental que é mais ou menos o mesmo perfil, só que ela entrou de uma outra forma. Ela não entrou como a idade do consentimento, ela entrou como uma lei que veio amparar pais separados que após o divórcio encontrava dificuldade de ter contato com essa criança, com os seus filhos, porque a pessoa que ficava com a guarda impedia eles de ter esse contato. Pois bem, partindo dessa premissa, por 8 anos ninguém questionou o seguinte: qual a motivação dessas crianças de não quererem estar com o pai? Será que essa resistência das crianças de estarem com esse homem, né, com esse pai, com essa pessoa que não faz parte mais do cotidiano delas, será que realmente é porque alguém colocou coisas na cabeça da criança, formulou ideias, como eles falam, programou a cabeça da criança para não aceitá-los? Pois bem, para nós podermos entender o que tem a ver isso com a pedofilia, ou com o abuso sexual infantil, ou com a relação de adulto com a criança, é preciso entender que lá no projeto de lei da lei da alienação parental consta o nome de Richard Gardner. Richard Gardner foi um médico psiquiatra, e quando você começa a estudar sobre ele, você percebe que ele faz parte da galeria de pedófilos dos Estados Unidos. Quando você quer estudar sobre perversão sexual, você vai encontrar, junto com o nome de Richard Gardner, os nomes de Ralph Andewager, Kinsey, Pomeroy e tantos outros homens que foram catalogados como pedófilos. É claro que nos Estados Unidos, já há muitos anos, eles têm um banco de dados de pedófilos que tem nos Estados Unidos, já é lei. Com isso, ficou mais fácil da gente poder chegar a essa conclusão. Não é a doutora Patrícia que está falando, mas sim dados que se encontram nos anais dos Estados Unidos. Pois bem, por que Richard Gardner é considerado um pedófilo pelo governo dos Estados Unidos? Porque Richard Gardner, ele continuou todos os estudos que Kinsey desenvolveu em 1948. O que Kinsey desenvolveu? Eu e você já chegamos a ouvir isso essa semana, inclusive, quando nós ouvimos Bolsonaro em plena Rede Globo mostrar a cartilha do MEC. Então, essa cartilha do MEC, ela vem inspirada nos estudos de Kinsey de 1948. Kinsey foi contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. Depois que acaba aquele boom da guerra, né, ele começa a desenvolver uma pseudociência, inclusive baseado em abuso sexual infantil nos campos de concentração, porque ele tinha um amigo que era capitão do exército
lá na Polônia. O nome dele era Dr. Fritz von Baluzek. E esse homem, junto com outros homens dos Estados Unidos, esses dos Estados Unidos trabalhavam nos Estados Unidos, e o Fritz nos campos de concentração da Alemanha. Eles abusavam das crianças. Fritz abusava das crianças dos campos de concentração da Polônia, e esses pais abusavam dos filhos nos Estados Unidos. Todos eles recebiam um donativo de 15 para praticarem esses crimes de incesto. Quem financiava essas pesquisas, entre aspas, era o Hofner, que foi, inclusive, o fundador da revista Playboy. A revista Playboy nasceu exatamente para divulgar os estudos de Kinsey. Pois bem, o que o Kinsey propunha para esses homens? Abusarem dos seus filhos, e através de uma tabela, tipo uma tabela Excel, a cada minuto que essas crianças eram abusadas, os pais deveriam colocar ao lado como que eram os comportamentos dessas crianças. Então algumas choravam, convulsionavam, uivavam, desmaiavam, vomitavam. Então era colocado todos esses abusos nessa planilha que era feita, já pré-formulada pelo Kinsey. Tanto que houve, depois de muitos anos, já na década de 80, uma sobrevivente dos estudos de Kinsey, e ela que conta e denuncia a falácia que foi os estudos que hoje nós conhecemos como diversidade sexual e ideologia de gênero. Porque, é claro, foi fundamentada nesses abusos sexual infantil. Esses atos criminosos fizeram com que Kinsey formulasse várias tabelas, que essas tabelas servem até hoje para os psiquiatras poderem catalogar, quando uma pessoa chega com um problema sexual, ele poder saber qual é o transtorno que essa pessoa tem. E a tabela 34, que é essa tabela relacionada à criança, à sexualidade infantil, foi que Kinsey formulou baseado em abuso sexual infantil. É claro que a pessoa que fez essa pergunta nos Estados Unidos, na realidade, ela simplesmente foi a boca para... Acho que todo mundo pensava nisso. Poxa, de que forma foi feito esses experimentos para que embasasse a tabela 34? Essa foi a pergunta que ela fez, e ela começou a investigar sobre isso e chegou a essa conclusão. Essa pessoa, inclusive, a doutora Judith Reisman, ela tem doutorado, e a tese de doutorado dela foi sobre a falácia dos estudos de Kinsey. Inclusive, ela já é uma senhora de bastante idade e tem ajudado hoje no governo atual de Trump a descobrirem pedófilos nos Estados Unidos. Então, hoje nos Estados Unidos está tendo um trabalho muito grande de contenção de abuso sexual infantil através dos trabalhos que a Judith Reisman desenvolveu desde 1985. Pois bem, baseado agora nesses abusos, na década de 80, Richard Gardner, que é um outro médico, um psiquiatra, e ele é chamado a trabalhar como assistente técnico para homens acusados de abuso sexual infantil, na sua grande maioria pais. E aí, para que ele pudesse dar credibilidade ao trabalho dele, ele começa a desenvolver uma tese de que as crianças que apresentavam nos processos com os mesmos comportamentos que Kinsey colocou no trabalho que ele fez lá atrás, em 1948, ele diz que aqueles comportamentos, uivar, vomitar, todos esses comportamentos não eram comportamentos de abuso, mas era a síndrome da alienação parental. A partir daí, quanto mais resistência a criança tinha, ela demonstrava nos processos exatamente por causa de abusos, Kinsey traduziu isso como era alienação parental, que poderia ser leve, média ou severa, né? E aí nós temos hoje todo essa teoria, né? Que inclusive no Brasil, até 2016, com 6 anos de idade tinha essa lei. Quando perguntamos no Congresso Nacional
o que aconteceu com as denúncias de pedofilia intrafamiliar depois de 2010, quando foi aprovada essa lei. E a conclusão que chegamos é que poucas denúncias ocorriam exatamente porque as denúncias eram feitas em processos criminais, em segredo de justiça, e esses crimes e esses processos terminavam arquivados pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, ou seja, não havendo fatos novos, o processo é arquivado até que apareça um fato novo que justifique a continuação do processo. Ou, em muitos deles também, o processo ele tinha como criminoso absolvido, não pela inocência dele, mas pela falta de provas. Porque no Brasil nós temos o garantismo penal, que sempre nós vamos ter a vítima é o vilão e o vilão, o abusador é a vítima, né? Aquele famoso direitos humanos que nós estamos cansados de ver no nosso dia a dia. Pois bem, é muito importante a gente entender que esse contexto que houve nos Estados Unidos da síndrome da alienação parental, ela não se perpetuou porque exatamente quando foi em 1998, as crianças que Richard Gardner começou a atender, elas cresceram, foi quase uma geração que se passou. E aí essas crianças, ao crescerem, elas procuraram a justiça, procuraram as suas mães e falaram, e contaram e denunciaram que os abusos continuaram. Com isso foi reabertos os processos. Muitos deles foram reabertos por aquele advogado americano que o Fantástico, em dia 8 de abril agora de 2018, entrevistou nos Estados Unidos, o Dr. Richard Ducote. E o Dr. Richard Ducote patrocinou esses processos em favor das crianças e contra os abusadores. Inclusive, ele conheceu pessoalmente Richard Gardner. E por causa dessas denúncias, o FBI em 98 começa a investigar o que realmente aconteceu e descobriram que a falácia da lei da alienação parental, ou lá não tem a lei, mas a falácia da síndrome da alienação parental que era usada nos laudos psicossociais era uma falácia e colocava as crianças a risco. De 98 a 2003 eles começaram essa investigação de forma bastante acirrada. E quando em 2003 eles estavam para prender o Richard Gardner e também o assistente dele, também o discípulo dele, Ralph Andewager, e nesse interim Richard Gardner suicida, meses depois Ralph Andewager também suicida, porque eles sabiam exatamente que se a polícia entrasse dentro dos seus consultórios, encontrariam fotos e imagem deles abusando das crianças. Porque uma das teorias que Richard Gardner propõe no livro dele é que a pessoa que vai tratar da criança abusada trabalhe com a dessensibilização da criança. E essa dessensibilização é fazer com que a criança conheça outras crianças abusadas, para que ela possa então aceitar o abuso que ela sofreu e a partir daí ela consiga achar que o que aconteceu com ela é uma coisa muito normal, né? É muito interessante quando a gente começa a estudar a respeito disso, é que a gente percebe que esse trabalho do Richard Gardner de dessensibilização da criança, ela está muito ligada aos ideais de Kinsey, porque uma das coisas que Kinsey propõe é que a diversidade sexual que ele desenvolveu através daqueles estupros que os pais faziam com as crianças em 1948, fosse ensinada às crianças, através de uma forma lúdica, a aceitarem a sexualidade. Então nós temos hoje um protocolo da Organização Mundial de Saúde baseado exatamente nessa teoria de Kinsey, aonde se propõe, por exemplo, que para crianças de 0 a 4 anos, que a gente dê informação sobre prazer ao tocar o corpo de uma pessoa, que seria a masturbação, permitindo que as crianças tenham consciência da identidade de gênero, dando o direito de explorar a identidade de gênero que ela tem.
para crianças, por exemplo, de 4 a 6 anos, eles propõem que dê informação sobre a masturbação na primeira infância, sobre relacionamento do mesmo sexo, sobre conceitos diferentes de uma família e ajudando a criança a desenvolver o respeito pelas diferentes normas em relação à sexualidade. Ainda, Kinsey propõe, através das ideias de Kinsey, na Organização Mundial da Saúde, eles propõem para as crianças de 6 a 9 anos, dê informações sobre diferentes métodos de concepção, dê informações sobre diversão e prazer ao tocar o próprio corpo, a masturbação na primeira infância, dê informações sobre amizade e amor para pessoas do mesmo sexo. Para crianças de 9 a 12 anos, dê informações sobre os diferentes tipos de contracepção, permitir que a criança use preservativo e contraceptivo de forma eficaz no futuro. Orientação de gênero e diferenças entre identidade de gênero e sexo biológico. Dê informação sobre prazer, masturbação, orgasmo, sobre direitos sexuais definidos pela Federação Internacional de Planejamento Familiar e pela Associação Mundial de Saúde Sexual. Para as crianças de 12 a 15 anos, eles ensinam que a gente deve ensinar para as crianças identidade de gênero e orientação sexual, incluindo o surgimento da homossexualidade. Que a gente deve informar sobre prazer, masturbação, orgasmo, permita que o adolescente obtenha e use preservativos e contraceptivos de forma eficaz, dando informação sobre os direitos sexuais definidos pela Federação Internacional de Planejamento Familiar e pela Associação Mundial da Saúde Sexual. E por fim, para maiores de 15 anos, reprodução assistida a bebês com designs genéticos, ajudar os adolescentes a desenvolver uma visão crítica das diferentes normas culturais, religiosas relacionadas à gravidez, paternidade, etc. Ajudar os adolescentes a desenvolver uma mudança de possíveis sentimentos negativos, desgosto e ódio em relação à homossexualidade para aceitação, a celebração de diferenças sexuais. Direitos sexuais, acesso à informação, disponibilidade, violação dos direitos sexuais e direito ao aborto. Então, todos esses conceitos de Kinsey, ele propõe que seja ensinado à criança. Então, por isso que hoje nós estamos vendo uma campanha para que as escolas ensinem sobre a sexualidade. Não é para que elas entendam a diversidade sexual e aprendam a respeitar. Não, não é isso. A proposta é, ao serem abusadas em casa, elas vão à escola e aprendem que aquilo que acontece nas suas casas é algo normal e que o corpo delas tem que ser explorado o máximo possível dentro desse contexto que eu li para vocês, né? E aí, a partir daí, você pode falar assim para mim, mas o meu filho não é abusado em casa. Só que o seu filho vai sentar ao lado, de repente, de uma criança que é abusada em casa, e essa criança vai aprendeu a achar isso muito normal. E aí, ela vai ter um tratamento com o seu filho abusivo e não vai achar que está fazendo nada demais. E aí, imagina isso agora num contexto macro. Muitas crianças sendo abusadas, em contexto de escola, em contexto de onde tem creches e assim por diante. Nós realmente vamos ter sérios problemas com as novas gerações que estão vindo atrás. Por isso, eu gostaria muito que encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: eu não vou impulsionar esse vídeo para que muitas pessoas vejam, porque eu gostaria de saber quantas pessoas vão ter interesse de ouvirem isso e entender o perigo que assola o Brasil. Na realidade, eu vejo que hoje eu sou uma das poucas advogadas do Brasil. Nosso escritório, Alonso Advogados, tem sido poucos advogados no Brasil que têm se oposto a essa lei, exatamente porque nós conhecemos a verdade. E quando se conhece a verdade liberta, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu queria ver, através do seu compartilhamento e da visualização, quantas pessoas vão entender a realidade e o perigo que hoje está assolando o Brasil. Estamos hoje enfrentando essa questão nos tribunais do Brasil e nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas na medida que o consenso social vai abaixando o padrão de moralidade,
muitos dos abusos que nossas crianças têm sofrido, a justiça tem achado normal, porque o consenso moral da sociedade brasileira abaixou a um nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, que os abusos que as crianças hoje têm sofrido, não há um parâmetro legal. Porque tudo aquilo que existia de parâmetro legal nas nossas leis foram tiradas e o consenso geral da sociedade também caiu demais. De forma que nós hoje estamos tendo uma grande dificuldade de defender essas crianças que têm denunciado. Muito obrigado pela sua atenção e a semana que vem vamos fazer mais um vídeo sobre esse assunto. 2018 está aí, as eleições estão aí. Por favor, eu só peço para você o seguinte: vote nos candidatos que são contra esses abusos que as crianças estão sofrendo. Vote em candidatos que rechaçam as ideias de Kinsey e Richard Gardner. Tanto no Brasil quanto no mundo, nós estamos numa campanha mundial para que as ideias de Kinsey e Gardner possam ficar somente para os adultos. Criança não é brinquedo. Muito obrigada e até a próxima.